também não particular à família de Abraão, mas é um princípio para toda a família. É claro, meus irmãos, que nós aqui não precisamos, não podemos forçar o texto, porque se nós analisarmos o texto de Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, nós iremos compreender que Deus chama um camarada específico, o nome de Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão, faz uma promessa de multiplicação familiar, de multiplicação de genitores, de multiplicação de filhos. Deus faz para Abraão, em Gênesis capítulo 12, uma promessa de uma terra, de uma nação, de possuir uma terra. Mas nós analisamos e pensamos que esta esfera é só material específica a Abraão ou Abraão. Mas nós vamos entender no texto que esta promessa feita para a família de Abraão não foi somente para a família de Abraão, mas para todos aqueles que um dia entregaram, tiveram um encontro real com Jesus, um encontro real com Deus. Quando nós pegamos o texto e Deus diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra distante, uma terra longínqua, e farei de você, Abraão, uma grande nação. E o texto nos diz que Deus ainda promete a Abraão que abençoaria Abraão, e que todas as famílias seriam também abençoadas a partir da família de Abraão, a partir da pessoa de Abraão. E nós entendemos a princípio que a bênção de Deus, referindo que abençoaria outras nações, outras famílias da terra, seria na esfera do Messias de Israel, do Filho de Deus, que nasceria no aspecto judaico-cristão. Aí nós entenderemos esse aspecto quando nós chegamos lá em João, no capítulo 4, naquele diálogo que a mulher samaritana teve com Jesus. E a mulher samaritana começa a indagar a pessoa de Jesus, perguntando para Jesus se o verdadeiro lugar de adoração seria lá em Jerusalém, seria lá no templo construído lá por Herodes, seria aquele local de adoração que os judeus ainda tinham como adoração, e que Jesus Cristo, antes dessa conversa, não negou o fato que quando nós analisamos, quando Jesus entra vai lá no templo, lá no pátio, onde tem a comercialização, tem o comércio, e Jesus chega ali como judeu nato, e ele faz um chicote, e Jesus começa a bater, chicotear as pessoas que ali estavam, e dar para as pessoas: porque vocês estão fazendo da casa do meu pai comércio? E Jesus expulsa os cambistas, Jesus expulsa as pessoas ali, porque Jesus, como judeu, ele precisaria até então ter este pensamento de que o verdadeiro lugar de adoração seria ali. Mas Jesus, ele vai até Samaria, diferentemente dos outros judeus que corriam quilômetros daquele caminho de Samaria, não passavam por Samaria. Mas Jesus, estrategicamente, ele passa pelo caminho de Samaria, entra naquele lugar, naquele poço que era o poço de Jacó, e ele espera que uma mulher venha tirar água do poço. E Jesus, ele pede água àquela mulher, e aquela mulher vai indagar para Jesus: como sendo você judeu, pede a uma samaritana água? Por acaso não sabes tu que eu sou samaritana, e que é proibido, é expressamente proibido pedir água, conversar, dialogar com os samaritanos? E, meus amados irmãos, interessante essa história aqui. Se nós formos abrir os livros de Esdras e de Neemias, nós compreenderemos que
ali, nesses dois livros, nasceu a disputa, a briga entre judeus e samaritanos. Quando Neemias, Esdras e Neemias, principalmente o livro de Neemias, que estava perante o rei, e Esdras era um sacerdote, Neemias, ele era um guerreiro, ele era um chefe de guerrilha, um homem, um capitão, né, do exército de Deus, era um homem batalhador, um homem de batalha, um homem forte, mas ele era escravo. E ele começa a entristecer-se diante do rei, e o rei pergunta assim: por que o teu semblante está triste, está caído? E ele responde: como poderia eu estar contente e alegre se a casa dos meus pais está em ruína? E ele começa a narrar para o rei que os muros de Jerusalém estavam lá caídos, e que ele precisava fazer uma reconstrução do templo de Deus, da adoração ao Senhor. E a Bíblia nos diz que o rei permitiu carta a ele para que ele passasse por províncias, e que essas cartas fossem cartas abertas para os governadores dessas províncias, para que dessem liberdade de passar pelos seus estados. E ele chega até lá em Jerusalém para a reconstrução dos muros de Jerusalém, mas a Bíblia nos diz que ao chegar lá, levanta-se um grupo de pessoas, e a Bíblia nos diz que são essas pessoas com nomes Sanbalat, Tobias e Gésem. E Gésem, Sanbalat e Tobias, eles chegam para Neemias e Esdras como sacerdote, e começam a querer participar da construção da obra de Deus, começam a querer participar da reconstrução, a fechar as brechas dos muros de Jerusalém. E Neemias diz: vocês não têm parte conosco, vocês não têm parte conosco. E aí, a Bíblia nos diz que eles começavam a reconstruir os muros de Jerusalém com uma colher de pedreiro na mão e com a espada da outra, porque estava atento às ciladas astutas do inimigo. Então, Gésem, Sanbalat e Tobias, que não eram judeus puros, era uma mistura de povos, começou a ser inimigos dos judeus. E a oração dos judeus era assim diante de Deus, dizendo: olha a categoria, olha a classe do grupo de judeus. Olha o que a oração de um judeu, ele orava a Deus dizendo assim: Deus, eu agradeço ao Senhor por eu não ter nascido mulher, porque era muito radicalizado na época. Te agradeço por eu não ter nascido cachorro, mas te agradeço muito mais por eu não ter nascido samaritano. Em outras palavras, a oração de um judeu na época era colocar samaritano abaixo de cachorro, que era mais desprezível do que um cachorro ser samaritano, porque a briga deles era tremenda, era ferrenha. Mas Jesus, propositadamente, ele passa por aquele caminho de Samaria, e ele começa a puxar uma conversa com a mulher samaritana, e talvez aquela mulher samaritana, sendo sabedora de que judeu não se dava com o samaritano, porque a Bíblia nos diz, e talvez ela tinha esse aspecto: não, ele vai me tratar como cachorro, ou abaixo de cachorro. Mas Jesus, ele começa a conversar, a dialogar com aquela mulher, porque Jesus Cristo, ele vivia em uma família, e família aqui, meu amado, é unidade, é propósito de pensamentos. Família precisa ter uma
unidade de propósito. Já imaginou? Minha mente fala com o meu corpo, meu braço levanta, meu braço desce. Minha mente fala, ó, sobe, ou vai, vem, e é tudo desordenado. Pense aí. Quando eu estava no Hospital das Clínicas em São Paulo, operei da perna esquerda e fiquei vários tempos deitado. Chegou um dia que eu levantei e tentei ficar em pé, a cama subiu na cama, tentei ficar em pé e tentei apoiar com o meu pé esquerdo, com minha perna esquerda, e não correspondeu. Na hora que eu apoiei, caía, porque a bicha apoia e eu caía. Então o meu físico ainda não correspondia àquilo que minha mente queria. Então nós às vezes perdemos uma ligação. Hoje, por exemplo, o meu braço esquerdo, eu não tenho certas mobilidades nas mãos, nos dedos, e de vez em quando eu estou em casa brincando com minha mão, fazendo aquele pensamento positivo, né? Vai, mexe, vai lá, vai, esforça, mas não corresponde. E não corresponde porque há certa ligação entre o meu cérebro, por causa dos meus nervos, que manda mensagem aos dedos, vai poucas mensagens. E às vezes nós, irmãos, temos esse mesmo aspecto no corpo de Cristo. Cristo, como nosso cabeça, tem mandado algumas mensagens para nós, mas nós estamos com os nossos órgãos atrofiados, porque o propósito de Deus para a família é multiplicação. Corpo que não multiplica está morto. Corpo que não multiplica está morto. Células do nosso corpo é constituído por trilhões de células. Se nós formos pegar aqui o macroscópio ou o microscópio, e se nós formos diminuindo para alcançar um dos nossos órgãos, você vai ver lá milhões e milhões de células, uma agarrada à outra, uma segurada na outra, e milhões de células formando um tecido, e formando um organismo, e formando um órgão, e formando um corpo. Porque nós precisamos multiplicar. Então Jesus chega para aquela mulher e diz, a mulher pergunta, Jesus, onde será o lugar da adoração? E Jesus diz, não é neste morro onde vocês samaritanos tanto brigam dizendo que é. A salvação vem dos judeus. Ele não citou templo, mas a salvação vem dos judeus. Mas chegará um dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorariam ou adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então as nossas famílias, meu amado e minha amada, precisam adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas para adorar a Deus em espírito e em verdade, eu preciso continuar no mesmo aspecto da multiplicação. Eu preciso multiplicar. Então, um organismo que não multiplica, um corpo que não produz, está o quê? Está morto. Um corpo que não multiplica significa dizer que ele está morto. Aí a pergunta que faço à igreja nesta manhã: nós temos multiplicado?
A minha família tem multiplicado? A minha família tem produzido? Ou nós vivemos em uma inércia espiritual? Estou falando aqui, meu irmão, do aspecto físico da palavra, não. Estou falando do aspecto espiritual da palavra. As nossas famílias têm multiplicado? Quantos dias tem o ano? 365 dias, tirando o ano bissexto, que acrescenta-se mais um dia. Quantas pessoas tem na igreja? Vamos colocar em média? Vamos colocar em média que tem 100 pessoas, 80 a 100 pessoas na igreja. E que eu, como pastor da igreja, eu preciso ao ano, irmão, ao ano. Não estou pedindo que vocês façam isso por mês, não. Se você fizer, bom, continue nesse progresso. Mas eu estou pedindo ao ano. Cada irmão da igreja multiplique somente um irmão. Cada irmão adote espiritualmente apenas um irmão. Então, irmão, supomos, ao ano, ele vai dizer assim: não, aquele vizinho meu ali, ou aquele colega de trabalho, ou de escola, o que quer que seja, a escolha dele. Vou escolher esta pessoa para adotá-la espiritualmente, ainda que ele não saiba. Eu vou adotá-lo espiritualmente. E vou fazer como muitos homens de Deus fizeram. Deus, eu só arredo os pés depois que esta vida se converter ao Senhor. Irmãos, estou falando de uma vida, uma. E vamos somar. O corpo, ele está em processo de produção. No mínimo, está dobrando. Ele está 1 mais 1. Vou colocar 1 vezes 1 não, ou 2 vezes 2, de 4 vezes 4, 8 vezes 8. Vou colocar na multiplicação, vou colocar só na soma, somar. Nós vamos somar. Se nós tivermos aqui na igreja, em média de 80 a 100 pessoas na igreja, cada um, individualmente, cada um, trouxer no final do ano mais uma vida discipulada, em média, mais uma vida discipulada. Vamos supor que nós não perderemos aí, desses 100, nós perderemos 20. Não queremos perder ninguém. Amém. Mas perderemos 20 discipulandos. Nós teremos no final do ano, em média, mais 80 almas na igreja. Porque eu adotei uma família, eu adotei uma pessoa. Em média, mais uma. E o pastor não está pedindo a você que, irmão, traga aí 20 pessoas por ano. Não, irmãos. Eu quero só uma. Eu faço compromisso com Deus de trazer para a igreja somente uma alma ao ano. E multiplique isso, meus amados. Agora você pode multiplicar por 2, 3, 4, 5 anos. Multiplique isso, meus amados. E nós teremos em média de 100, supomos que perderemos 50% desses discipulandos. E nós teremos em média mais 50% de membros, de pessoas convertidas na igreja. Se eu fizer a minha parte. Porque o corpo de Cristo, às vezes nós somos unha ou somos cutícula e queremos ser unha. Nós vivemos em uma sociedade que, infelizmente, nós perdemos aquele prazer que Jesus Cristo demonstrou aos seus discípulos.
Se vocês quiserem ser senhores, querem ser servidos, antes sirvam. Infelizmente, nós temos muita gente em nosso meio, na nossa comunidade cristã como um todo, pessoas que não se submetem ao senhorio de Cristo. E na igreja, na semana passada, fizeram uma campanha de um culto de missionário na igreja, na Canaã. E eu fiz um comentário para os irmãos. Eu não quero, meus irmãos, que eu vá lá fora, que eu traga lá de fora inúmeras pessoas para dentro da igreja, com o propósito de que essas pessoas se convertam ao Senhor. Seria bom se nós o fizéssemos. Mas o meu propósito maior é cuidar dos que estão aqui dentro. Porque muitas vezes nós trazemos os de lá de fora para dentro e expulsamos os que estão aqui dentro lá para fora. Porque o nosso cuidado para com o corpo de Cristo, para com a família de Cristo, está sendo relegado a segundo plano. Então as promessas de Deus para Abraão de Gênesis 12, para a minha família, a priori é Abraão, como eu disse, Abraão, promessa de Abraão, nação e uma terra. Mas a Bíblia nos diz que abençoarei todas as famílias da terra. Jesus, o propósito de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas por Ele. E a minha família precisa ser uma família missionária. A minha família precisa ser uma família que multiplique. A minha família precisa ser uma família que, pelo menos, traga mais um para a igreja. E aí, meus irmãos, eu compreendo muito bem o que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 3, versículo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo diz para Timóteo: como é que aquele que aspira ao episcopado, ele precisa primeiro ser governante da sua própria casa, para depois ser da casa de Deus. Irmãos, tem gente que está cuidando da casa de Deus. E peraí, cá, deixa eu aqui refazer essa palavra que essa frase aqui, para não soar como discurso vários. Tem gente que está se preocupando com as quatro paredes, está desprezando a sua igreja em casa. Porque tudo deve-se começar primeiro em casa. Deus está sobre todas as coisas, ninguém está questionando aqui. Mas primeiro casa, depois ministério. Mas o meu ministério, pastores e irmãos aqui, é exercido também em casa. Eu não exerço meu ministério na igreja, não. Eu exerço primeiro o ministério em casa. Eu preciso manter a minha casa em ordem. Eu preciso manter minha família produzindo, para que a igreja também produza. Porque como eu posso não produzir em casa e quero produzir na igreja? Não há possibilidade. É um casamento que vai dar em divórcio. É um casamento que vai dar em separação, irmãos. Eu preciso unir a minha família primeiro. Eu preciso cuidar da minha família primeiro, para depois cuidar da igreja. Eu preciso disso. E se nós ainda formos ver o apóstolo Paulo, quando estava encarcerado em Atos no capítulo 16,
O apóstolo Paulo, ele poderia dizer assim, com aquele carcereiro: olha, carcereiro, não se mata, não faça isso com tua vida, porque hoje à tarde nós estaremos reunidos lá no templo, vamos lá buscar Deus lá no templo, que a partir de então, Deus lá no templo, nós iremos buscar Deus lá no templo, e então Deus salvará a tua família lá no templo. Estou enfatizando lá no templo, irmão, porque nós temos uma preocupação muito grande, uma exagerada, em de demonstrar no templo que eu amo a minha família. Minha filha está aqui hoje conosco e sabe que eu sou radical na minha casa. Sabe que aquilo que eu digo lá na igreja, ela sabe disso. Que aquilo que eu digo na igreja, eu digo lá em casa. Aquele camarada que vai ao púlpito, que vai à igreja, que vai ministrar, e que toma alguns posicionamentos na igreja, é o mesmo camarada, é o pai, é o pastor que está ali na frente, mas é o pai que está em casa, que toma o mesmo posicionamento, porque eu preciso pastorear a minha casa, eu preciso multiplicar a minha casa, porque a minha família precisa ser uma família missionária. Aleluia. E eu ensino aos meus filhos. Em casa eu falo com eles. Falo, meninos, eu não proíbo vocês de terem amigos lá que sejam ladrões. Não. De ter amizade com homossexual, prostituta. Não tem problema com isso, irmão. Não tem problema com isso. Falo que era não junto. E outra, não se deixem ser influenciados. Antes influencie. Convida para ir para a igreja. E aí, meus amados, eu agradeço muito a Deus, que vez por outra eu chego em casa e ouço notícia do meu menino, o Daniel, o meu pretinho, que na escola, na porta da escola, quantas vezes, parece fanático, parece doido, se ajoelha na porta da escola, ora e entra. Quantas vezes eu chego em casa e já fico logo preocupado: filha, cadê os meninos? Está na oração. Está na oração. Na onde? Na casa de fulano, na casa de Beltrano. Todo dia. É de 5 levando. De 5 até 6, 6 e meia, estão orando todos os dias. Ajunta com os colegas da igreja e vai reunir na casa de alguém para estar orando. Porque a minha família, a tua família, minha irmã, precisa ser uma família missionária. Amém. E a família que não produz é uma família morta. Porque família é corpo. E o corpo precisa reproduzir. Precisa produzir e reproduzir. Uma família precisa multiplicar outras famílias. Eu preciso, meus amados, eu preciso trazer mais pessoas para a igreja. E quem é a tua família? Aí a pergunta é como aquele que Jesus disse: vai lá e distribua os teus bens ao próximo. Então, Jesus, quem é meu próximo? Aí a pergunta poderia ser: meu próximo são todos aqueles que vêm até mim? Não. Meu próximo são todos aqueles a quem eu devo ir. Quem é o teu próximo, irmão? Você tem ido até o seu próximo?
Você tem se deslocado do seu caminho, tem se dirigido até o seu próximo? Eu preciso fazer bem ao meu próximo, mas eu vou ficar sentado porque eu espero que o meu próximo venha até mim. Jesus não disse isso. Jesus poderia dizer assim: vai ao mundo, Mateus 28, 18, 19, ide, multipliquem, preguem o evangelho, batizem, ensinem, batizem, multipliquem, formem discipulandos. Jesus, talvez ele se equivocou nas suas palavras, porque para muitos de nós, irmãos, parece que disse: deixe que eles venham até nós, e se porventura eles vierem até nós, aí nós ensinaremos para ele, nós batizaremos, discipulamos eles, batizaremos eles, e falamos com ele: continue sentado aqui, porque outros virão até nós, nós faremos o mesmo. Parece até discurso de algumas seitas que eu conheço por aí, de algumas seitas que não evangelizam. Não precisa nós evangelizarmos, porque eles virão até nós. Só que Jesus disse para a igreja, e irmãos, às vezes eu me pego em guerra comigo mesmo, em guerra com algum irmão, e peço desculpa, quando existem dois mandamentos na Bíblia. As pessoas dizem, duas ordens de Jesus, que é a ceia e o batismo. Não, dois mandamentos. Há dois mandamentos, não tem mais outros não. Jesus quando disse assim: ide ao mundo, prega o evangelho, está no imperativo, ide, vai, estou mandando que você faça isso. Isso não é mandamento não. Então seria só dois, eu posso acrescentar também mais um, para formar três. Porque eu duvido, irmãos, que vocês, nós, a igreja de Cristo, eu duvido que pegue você, porque tem aquele respeito para você, porque é ordem de Jesus, e aquele que não come, não bebe, não tem parte em mim, disse Jesus, meu irmão.